Se você sente que seu processo comercial não está trazendo os resultados que você gostaria, ou até mesmo você não sabe as coisas principais que seu processo comercial digital ele precisa ter para que funcione na melhor performance possível, fica aqui que eu vou te mostrar os 3 pilares essenciais para quem quer ter um bom processo comercial digital. Um problema muito frequente que eu vejo em diversas organizações é a presença de um processo comercial muito bom, só que presencialmente. Temos um vendedor que tem excelente performance quando ele está sentado conversando com o cliente e que na maioria das vezes o negócio vai ser bom para o cliente e bom para a empresa. Entretanto, quando esse processo é levado para o mundo digital, as coisas não fluem da mesma forma e muito provavelmente um desses 3 pilares não está funcionando da maneira que deveria estar funcionando. O primeiro pilar é o que eu chamo de porta de entrada. A porta de entrada é por onde o seu lead vai olhar para você, vai ter aquele interesse inicial em você e vai falar: cara, talvez eu deva conversar com alguém dessa empresa. Vamos fazer um paralelo aqui com uma pessoa que está andando aleatoriamente na rua e de repente ela vê um curso de inglês. Ela vê a fachada de um curso de inglês e um vendedor aborda e fala: cara, existe uma oportunidade excelente nesse mês para que você faça sua matrícula e receba os melhores descontos. É muito importante o inglês na sua vida. Vamos ali conversar comigo, vamos fazer uma reunião. O cara vai para a mesa de reunião. Isso é o que eu chamo de porta de entrada. É realmente aonde a pessoa vai conhecer você e vai ter aquele mínimo interesse, vai começar aquele relacionamento com você. A porta de entrada, quando a gente está falando de um negócio digital, a gente fala sobre estrutura de anúncios, sobre canais de captação, sobre páginas de captação. Qual é o momento em que você vai requisitar o nome, o telefone, o e-mail dessa pessoa para que vocês possam conversar, para que você possa mandar um WhatsApp para ela, ter uma estrutura de anúncios, uma metodologia de anúncios, benchmarkings de anúncios para que você possa replicar. E a partir da captação pelos anúncios, você precisa de uma página, você precisa de expor os seus principais conceitos, expor os seus principais argumentos de venda. Então você precisa de um lugar para expor o porquê a pessoa precisa de uma solução como a sua e porque você é a melhor pessoa de quem ela pode adquirir essa eventual solução. Então, estrutura de anúncio e sistema de captação. Isso pode ser por meio de um formulário, isso pode ser através de um chatbot, por exemplo. Existem algumas possibilidades e você precisa estar sempre olhando para a porta de entrada para ver se o seu volume de leads está correspondendo às expectativas gerais do seu time e se você está trazendo leads que sejam qualificados o suficiente para comprar o seu produto com determinado ticket que você estabeleceu, com determinada frequência para cada vendedor que você tem. Então, se a gente imaginar um funil de vendas, essa é a primeira métrica que você vai utilizar para poder fazer suas metas e estabelecer metas realistas para os seus vendedores. Olhe sempre para a sua porta de entrada, não deixe isso tirar as oportunidades do seu negócio. Se você está com um sitezinho fuleira, se você está com anúncios que não estão com boas métricas, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa por conta disso e o seu processo não está sendo eficiente por conta dessa primeira etapa. E o segundo pilar eu chamo de infraestrutura, e aqui é onde eu considero que a maioria dos gestores comerciais eles têm grande dificuldade de trazer o processo deles do presencial para um processo digitalizado. E você, gestor comercial que está vendo esse vídeo, se você não tiver paciência para pensar em infraestrutura do seu negócio ou de até mesmo contratar alguém que esteja olhando para isso, muito provavelmente você vai ficar obsoleto e o seu concorrente vai vender muito mais do que você. Que eu chamo de infraestrutura. Hoje todo mundo fala muito de AI agents, todo mundo fala muito de automações e de diversos recursos que estão disponíveis no mercado, mas hoje se você não tiver uma infraestrutura mínima, você não consegue aproveitar o que o mercado de automações tem para oferecer para você. Ainda vai ficar dependente de trabalhos manuais, trabalhos braçais para fazer o que uma máquina faria de uma forma muito mais rápida. Você precisa dessa estrutura. Então o que compõe essa infraestrutura, na minha opinião,
e que se você estiver pecando nesses pontos, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa. Primeira coisa, tem um CRM eficiente, um CRM que entregue para o seu processo de vendas dados, e dados esses que são cruciais para que você possa tirar métricas e estabelecer um processo previsível. O processo comercial de um CRM ele tem que ser totalmente adaptável para a rotina do gestor comercial, para a rotina do vendedor, e ele tem que funcionar de uma maneira que ele sirva ao gestor de vendas e não o gestor de vendas ser um escravo do processo comercial, preenchendo muitas vezes informações que não são úteis. Você precisa de um CRM que te entregue dados sobre o processo de vendas, e esses dados vão ser essencialmente relevantes e importantes para que você tenha previsibilidade no seu processo. Você precisa saber de quantas pessoas ali da sua porta de entrada bateram na porta e falaram: cara, eu estou minimamente interessado no que você tem para oferecer. Dessas pessoas, quantas avançaram no seu processo de vendas? Quantas responderam a sua primeira mensagem? Quantas chegaram a realizar uma reunião? Quantas o seu vendedor realizou determinada ação, como um follow-up, por exemplo, e quantas responderam esse follow-up? Quantas pessoas que responderam esse follow-up realmente fizeram a contratação do seu produto? Você precisa dessas métricas, e para que você tenha isso, você precisa de um CRM. E para além do CRM, a gente precisa aproveitar as estruturas que a inteligência artificial pode entregar para a gente não pode ficar para trás. E hoje, o que a maioria do mercado está entregando a nível de inteligência artificial para auxiliar processos comerciais está envolvendo N8N hospedado dentro de uma VPS. O N8N é basicamente uma ferramenta que vai fazer principalmente a integração ali do seu CRM com uma ferramenta de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, e ele vai trazer as informações que você recebe no seu CRM, vai levar para o ChatGPT, vai tirar do ChatGPT a resposta que ele te deu e vai levar para o seu CRM, e vai dessa forma trazer recursos para o seu time. E a VPS é nada mais nada menos do que uma máquina virtual que vai ficar na nuvem, e ela vai ter hospedado o N8N lá, independente de o seu computador estar ligado ou não, esse sistema vai funcionar. Você precisa estudar como ter essa máquina virtual e como ter o N8N hospedado nessa máquina virtual. E dessa forma, você vai poder utilizar de diversos recursos. Você vai poder transcrever uma ligação que o seu vendedor fez para o seu cliente e pedir uma análise sobre essa conversa. Você vai poder ter um chatbot que converse com o seu cliente, e esse chatbot ele vai ter as informações passadas do seu cliente. Ele vai saber, por exemplo, qual que é o nome, qual o telefone, qual é o e-mail. Você não vai precisar de perguntar todas as vezes isso para ele. Tem a opção de fazer a contratação de N8N diretamente no site deles. Entretanto, você fica refém da maneira como eles te cobram, a quantidade limitada de automações que eles vão deixar você fazer. Por esse e outros motivos, recomendo fortemente que você tenha uma VPS. Além disso, para o seu VPS você pode trazer diversos outros recursos, diversos outros aplicativos que podem contribuir para o seu processo comercial, como por exemplo Evolution, que é uma ferramenta que vai te auxiliar a fazer automações de WhatsApp. Temos também ferramentas de e-mail, de chatbots e de banco de dados, tudo isso de maneira gratuita. Você só precisa de pagar o VPS, e um VPS que tenha uma boa capacidade para armazenar todos os aplicativos que você precisar. E o terceiro pilar que não pode ser negligenciado caso você queira ter um processo de vendas eficiente que te traga retorno é um processo inteligente. E o que é o processo inteligente? Um conjunto de automações aplicadas ao processo comercial que tem o único objetivo de tirar o trabalho manual do vendedor e fazer com que ele esteja cada vez mais aplicado nas vendas. O seu vendedor não está ali para mandar mensagem de ativação para os seus clientes, ele está ali para vender. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente tenha 100 novos leads no seu CRM e todos eles te mandaram uma mensagem inicial que veio lá pré-definida da sua campanha de anúncios. Olá, estou interessado no seu serviço. O seu vendedor não tem que responder essas mensagens manualmente. Você precisa de uma automação para responder essas mensagens, e a pessoa que responder essas automações, esse sim tem que ser entregue para o seu vendedor. Isso vai economizar muito tempo do seu processo de vendas e vai fazer com que o foco dele esteja para as pessoas que estão realmente interessadas, aquelas que estão dispostas a responder o seu vendedor. Além dessa primeira tentativa de contato, você precisa de outras tentativas de contato. Você não pode deixar um lead ir embora
simplesmente porque ele não respondeu a sua primeira tentativa de contato. Você precisa da tentativa de contato 2, 3, 4 e o quanto você entender que é suficiente para o seu tipo de negócio. E essas mensagens têm que ser automatizadas e esse fluxo tem que ser inteligente o suficiente para que quando a pessoa responda a uma dessas mensagens ela seja encaminhada ao vendedor. E se nós estamos falando de um alto volume de leads, muito provavelmente o seu vendedor não vai conseguir lembrar de todas as informações pertinentes para determinado caso que de uma hora para outra se tornou um lead propício para realizar uma compra. Você precisa de uma estrutura em que você entregue um ID daquele cliente, que seja o nome, que seja o e-mail, que seja o telefone, e ele observe todas as informações que estão presentes no seu CRM e devolva de forma resumida para o seu vendedor, para que ele tenha um contexto rápido das informações e possa responder ao seu cliente da maneira mais personalizada possível, de uma forma que o seu cliente não sinta que o vendedor esqueceu quem é ele. E além disso, existem diversas outras automações voltadas para processos comerciais que você pode implementar no seu processo digital de forma que ele fique cada vez mais eficiente e que seu vendedor esteja cada vez mais vendendo, não fazendo tarefinhas que não vão levar a muitos resultados. E dentro de processo inteligente, nós também precisamos dos dashboards automatizados que vão entregar as métricas cruciais para o vendedor olhar diariamente, semanalmente, mensalmente e saber a que ponto que ele está de atingir as metas principais da empresa. Sem isso, o seu vendedor vai ter cada vez menos senso de urgência em relação às métricas que vocês como time determinaram serem importantes para a companhia. Em resumo, esteja olhando e estudando esses 3 pilares sempre. Como está a minha porta de entrada, como está a minha infraestrutura e como está o processo inteligente do meu negócio. Se ele está servindo meus vendedores ou se os meus vendedores estão servindo o meu processo. O vendedor tem que estar vendendo cada vez mais. E esses são os 3 pilares essenciais de um processo comercial digitalizado, eficiente e que entrega resultado. E se você quer aprender cada vez mais sobre esses pilares, eu te convido a seguir o meu canal e a ficar atento aos próximos conteúdos que vão ser lançados aqui, que eu tenho certeza que serão de grande valor para você e que você vai poder levar o processo comercial da sua empresa do nível 0 ao nível 5 de uma forma bem mais suave do que você imagina. Fica comigo, me acompanha e vamos lá.